O advogado Écio Quaresma, que assiste ao goleiro Bruno e outros 5 acusados pelo desaparecimento da ex-amante do jogador, vai entrar com pedido de habeas corpus para seus clientes nesta segunda-feira. Quem tem as informações é o repórter Rodrigo Carvalho, que está em Belo Horizonte e acompanha de perto as investigações. Bom dia, Rodrigo. A polícia apresentou na sexta-feira o laptop de Elisa Samúdio. Já saiu o resultado da perícia nesse laptop? Ainda não, Ana. Bom dia a todos que acompanham essa edição do Em Cima da Hora. A polícia acredita que é ver nesse laptop principalmente a troca de mensagens, histórico de e-mails, para saber com quem Elisa Samúdio vinha conversando e principalmente o conteúdo dessas conversas. É aguardado também o resultado da perícia no carro do ex-policial civil Bola, porque ali havia uma mancha vermelha que não havia ainda a confirmação se era ou não uma mancha de sangue. Como você disse, eu conversei agora há pouco com o advogado Écio Quaresma, que defende o Bruno e outros 5 suspeitos no envolvimento aí com esse crime, e ele me disse que vai entrar com pedido de habeas corpus para os 6 amanhã, segunda-feira, e que também deve ir ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília para pedir formalmente, formalizar o pedido da cópia do inquérito, que é o principal argumento dos advogados para que possa dar continuidade aos depoimentos. Bruno, Macarrão e Bola estão lá no presídio de segurança máxima em Contagem. Não falam, segundo o advogado, enquanto ele não tiver em mãos essa cópia do inquérito, Ana. Obrigada, Rodrigo. E sobre este caso a gente conversa com o advogado criminalista Luciano Saldanha Coelho. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Ana Paula. Doutor, quais as chances de a Justiça conceder esse pedido de habeas corpus aos suspeitos? O habeas corpus ele tem como condição o reconhecimento de um constrangimento ilegal. Então, os desembargadores, no caso os ministros, eles vão ter que aferir se concretamente se há um constrangimento ilegal a cada um dos presos. Como um advogado faz a defesa de vários suspeitos, como é que vai ser? Ele faz um pedido de habeas corpus para todos ou um pedido para cada um dos suspeitos? Então faz. Ele pode fazer o pedido numa peça só, numa petição ou em 6 petições. No caso, são 6 pessoas. Uhum. O delegado que investiga o caso, que comanda o caso, já disse que as investigações estão praticamente concluídas. A prisão temporária se faz necessária depois da conclusão desse inquérito? Não. A prisão temporária, no caso, tem um prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Ainda não houve essa prorrogação. Desde o momento que o delegado disse que as investigações estão se encerrando, então o prazo de 30 dias não deve ser prorrogado. A prisão ela não deve ser prorrogada, somente antes necessidade. No caso, não havendo necessidade, o inquérito ele deve ser concluído e remetido ao Ministério Público. Doutora, a gente falava aqui antes de começar essa edição sobre o papel da investigação do inquérito policial. Todo mundo pensa que o inquérito policial deve ser conclusivo para a condenação do suspeito. Na verdade, não, né? Exatamente. O inquérito policial tem como objetivo apurar todos os fatos ali e esses fatos servirem ao Ministério Público para uma acusação. Ou seja, os elementos eles devem servir à acusação e não a uma condenação. Uhum. Queria falar agora desse adolescente que é o responsável por essa reviravolta toda no caso da Elisa Samúdio. Ele está detido aqui no Rio de Janeiro. Os pais moram em Belo Horizonte. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a apreensão a internação de um adolescente infrator deve se dar no mesmo lugar onde moram os pais ou responsáveis por essa criança. Mas o juiz diz que vai negar a transferência para Minas Gerais. O juiz pode ir contra uma lei? Na verdade, há uma interpretação da lei. Se o juiz entende que não deve aplicar o que consta da lei, ele está dando uma nova interpretação. Então deve haver um advogado para o menor e o advogado questionar se essa decisão ela é correta ou incorreta. Ela pode estar correta. Num eventual julgamento, num provável julgamento que realmente deve acontecer, qual é o peso do depoimento desse adolescente? O sistema de avaliação de prova no nosso ordenamento jurídico, ele dá total liberdade ao juiz para decidir. E o juiz ele vai ponderar todos os elementos, inclusive essa declaração do menor. Doutor Luciano, os depoimentos das testemunhas, eles estão sendo sistematicamente reproduzidos pelo delegado que comanda esse caso lá em Minas Gerais. Isso não atrapalha a investigação? Pode, o delegado, ele é o responsável. Então, se ele entende que esse é o caminho,
ele é o responsável também pelos erros e pelos acertos. Agora, essa exposição, tanto do que está sendo investigado, quanto dos suspeitos, quando levam suspeitos para serem ouvidos ou para fazer algum exame, tal como exame de DNA, isso pode ser usado pela defesa? Pode ser usado, e se pode ser usado como? Sim, pode ser usado. No caso, o advogado ele já disse que ele quer cópia da investigação, dos autos da investigação. E esse realmente é um argumento forte. E é um argumento que vai dificultar a própria obtenção de informações dos suspeitos. Como eles não foram ouvidos, por quê? Porque o advogado afirmou que eles não vão prestar declaração sem cópia do inquérito. E isso essa é uma boa questão, porque como é que vai ser feita uma defesa sem o advogado ter acesso aos elementos de informação? E é importante falar que no inquérito policial, as pessoas não há defesa. De fato, há uma defesa. No momento que há uma oitiva, que há uma declaração a ser prestada, os acusados, na verdade não são acusados, são investigados, mas já estão fazendo uma defesa, já estão mostrando aquilo que eles vão, no futuro, alegar. Muito bom. Nós conversamos com o advogado criminalista Luciano Saldanha Coelho. Muito obrigada pela participação aqui no Em Cima da Hora. Obrigado. Bom dia, Luciano.